Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. É sempre um prazer estar aqui dividindo a palavra de Deus com todos os irmãos. Aliás, para mim é um refrigério estar aqui no altar, porque aquele que foi dado essa missão sente dores por estar muitas vezes longe do altar. Fiquem todos de pé, por gentileza. Pegue a sua palavra, a Bíblia, a palavra de Deus em suas mãos. Eu gostaria de dividir com os irmãos um trecho da Bíblia. É uma passagem bem conhecida, eu acredito que todos os irmãos já leram. Está no livro de Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. Eu gostaria que os irmãos apenas acompanhassem comigo, porque a minha tradução é um pouquinho diferente. Todos encontraram? Marcos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. Vamos à leitura. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que Jesus estava, fazendo uma abertura. Baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amado Deus, querido e eterno Pai, glórias nós te damos por essa honra, meu Pai, de poder trazer a tua palavra ao coração do teu povo. Que verdadeiramente o Senhor possa nos usar, que não seja a minha vontade, mas a tua, e que essa palavra seja gravada na tábua do coração do teu povo e jamais seja esquecida. É o que eu te peço pelo nome de Jesus. Amém. Amém? Podem se assentar, por gentileza. Meus irmãos, eu gostaria de abordar essa palavra de um ponto de vista um pouquinho diferente.
Eu já li essa palavra diversas vezes, mas Deus me chamou a atenção para um ponto específico nessa mensagem. Amém? Nessa leitura eu consegui extrair algumas lições que nós podemos trazer para a nossa vida. Amém? Por exemplo, a Bíblia diz que dias depois da cura de um leproso que o Senhor havia realizado, ele voltou para Cafarnaum, para a sua casa. Aliás, eu quero fazer uma ressalva aqui. Alguns estudiosos dizem que essa casa era de Jesus. Outros dizem que era a casa de Pedro. Mas não importa a casa em que Jesus estava. A verdade é, em que a casa que Jesus está, acontecem milagres e maravilhas. Amém? E eu quero te dar uma notícia: Jesus está neste lugar. Então, nessa noite, vai acontecer um milagre na sua vida. Você crê? Quem crê em milagres? Amém. Então vamos lá. No versículo 2 diz assim: muitos afluíram para ali, tanto que nem mesmo junto à porta se achava lugar. E anunciava-lhes, e Jesus anunciava a palavra. Bom, eu quero entender, eu quero enxergar essa casa agora como uma igreja. Porque Jesus estava ali anunciando a palavra e haviam pessoas ali ouvindo a palavra, esperando alcançar algo através de Jesus. A Bíblia diz aqui que havia um paralítico deitado numa cama e alguns, quer dizer, um grupo de pessoas foram até Jesus e 4 homens levavam esse rapaz no leito. Isso me chamou muita atenção, porque eu sempre preguei essa palavra dando ênfase aos 4 amigos do paralítico. Mas na verdade não foram apenas os 4 homens, era um grupo de pessoas. Leia comigo: alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, mas levado por 4 homens. Então eu vejo aqui um grupo de pessoas reunidas, ou que se ajuntaram para trazer o benefício a uma pessoa que precisava de ajuda. Nesse caso, esse paralítico. Acredito sim que ele provavelmente era conhecido desse grupo. Quando eles chegaram àquela casa, a igreja onde Jesus estava, a casa estava cheia. E o mais interessante, eu acredito, isso são analogias minhas, são minhas palavras. Amém, pessoal? Até porque eu fiz uma analogia um pouquinho diferente da convencional. Então, quando esses homens chegaram à igreja, muito cheia, esse homem paralítico precisava de um atendimento urgente, de chegar a Jesus de forma imediata. Mas, pasmem, ninguém abriu o caminho para ele passar. Ninguém queria perder o seu lugar perto de Jesus. Ninguém estava disposto a praticar a empatia por aquele rapaz. Mas, assim como na igreja, muitos estão perto de Jesus
entre aspas, mas não conseguem alcançar as graças do Senhor, a graça de Deus. Porque não basta estar na mesma casa que Jesus está. É necessário que alguma coisa na nossa fé, ou melhor, é necessário que a nossa fé seja ativa. Nós não podemos ter uma fé natural. Porque a fé natural todos têm. Concordam comigo? Vou dar um exemplo. Quem aqui já andou de avião? Alguém já andou de avião? Tá bom, então tá. Quem já andou de van? De Kombi? Essas aí que o pessoal faz lotada. Alguma vez você chegou para o motorista da van e disse assim: poderia me mostrar a sua carteira de habilitação, por favor? Alguém já fez isso? Ou você chegou na porta do piloto, bateu lá e disse assim: bom dia, boa noite, boa tarde, poderia mostrar o seu brevet? Quantas horas de voo o senhor tem? Ninguém faz isso. Mas, no entanto, você coloca a sua vida nas mãos deles. Às vezes o motorista de uma van tem 15 anos de idade. Ele bota um boné, deixa a barbicha crescer e a pessoa confia a sua vida nele. Isso é fé. Só que é uma fé natural. É necessário, para atrair a atenção do Senhor Jesus, uma fé sobrenatural e de qualidade. Então aqueles homens, eles vendo a grande dificuldade para chegar até Jesus, mas não fizeram da dificuldade impossibilidade. Então a gente, dando continuidade à leitura, nós vemos aqui: e não podendo, versículo 4, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente que Jesus estava, e fazendo uma abertura, abaixaram o leito em que jazia o doente. Vamos lá. Veja a importância da unidade de uma igreja. Atenção, eu estou me referindo à casa em que Jesus estava, como a igreja, e aquelas pessoas como aqueles que compõem a igreja, ok? Veja a importância, meus irmãos, de uma pessoa ter foco, do cristão ter foco, coragem e perseverança. Eles viram a dificuldade para que o rapaz chegasse até Jesus, mas eles tiveram uma ideia. Bom, se não dá para entrar pela porta, vamos levá-lo pelo telhado. Agora eu quero que você feche seus olhos e imagine aqueles homens levantando uma cama para o telhado de uma casa. Meu irmão, alguém aqui já fez uma obra na casa onde teve que fazer laje? Alguém já bateu laje na sua casa? Quem já fez isso? Como é que foi? Você teve que reunir um grupo de amigos, ok? Fez lá um mocotó, né, uma feijoada, alguma coisa, que é isso que move eles, o combustível. E chamou aquele grupo, geralmente quem vai são realmente os amigos, ou então aquele que gosta do mocotó. E foram para lá, e um deles faz a massa, outros que não sabem fazer a massa carregam o balde, sim ou não? Mas há uma sincronia entre eles, para que aquele balde chegue lá sem a massa cair, ok?
Isso chamamos de obra, né? É uma obra. E o que fizeram com esse homem foi a obra de Deus. Eles se uniram, muito provavelmente se ajudaram até que a cama chegasse até lá em cima. Os 4 não puderam abrir mão de sustentar a cama, eles tiveram o auxílio de outros, porque sozinhos eles jamais conseguiriam levantar a cama de forma segura para o rapaz que estava doente. Quando a cama chegou lá em cima, outros fizeram uma abertura no telhado, porque não poderiam ser os 4, porque se um deles largasse, a cama caía. Então havia nessa obra, nessa ação, posições que foram seguidas coordenadamente. Isso nós chamamos de comunhão, de unidade. Na igreja, queridos, cada um tem o seu papel. Existem aqueles que têm a responsabilidade de não nos deixar cair. São aqueles que muitas vezes você nem sabe, mas está orando por você. É aquele que desenvolve o papel de levar a palavra de Deus para você, para te edificar. Nós vemos aqui, nesse trecho da Bíblia, já o fato ocorrido, mas e os bastidores? Até acontecer. É como na igreja. Eu estava esses dias falando com a minha esposa, né? Nós vimos a apresentação das crianças, uma coisa linda, um trabalho muito bem feito. Mas você imagina quantas horas foram perdidas? Quanto empenho teve para que aquelas crianças chegassem aqui e conseguissem desenvolver aquilo que foi verdadeiramente treinado, ensaiado com elas? Coral Ágape e tantos outros acontecimentos que nós temos na igreja. É necessário que haja uma harmonia, é necessário que haja coesão, é necessário que haja coordenação. E quando esses homens começaram a descer a cama, eu entendo que tinha alguém, uma voz que coordenava, dizendo: desce um pouco, fulano, você desce um pouco, a corda, né? Porque não tinha como descer aquela corda de uma vez só. Tinha uma voz de comando, e aqueles que estavam com a responsabilidade de não deixar aquele homem cair, tinham que ouvir a voz de comando. Dentro da igreja também é assim, irmãos. Cada ministério, cada departamento tem uma pessoa para dar a voz de comando. E todos os demais, para que realmente a obra se conclua sem ninguém cair e sem ninguém se ferir, é ouvir a voz de comando. No trabalho é assim, na escola é assim. E o interessante é que nessa obra, eu acredito que naquela casa haviam muitas pessoas que não eram do povo de Deus ainda, estavam ali por curiosidade. Tanto é que a Bíblia diz que tinham ali escribas que condenaram, né? Na igreja também é assim, tem pessoas que chegam pela primeira vez, pessoas que são convidados, não é verdade? E naquele momento em que esses homens tomaram esta atitude,
eles fizeram as pessoas o quê? Olharem para o? Fala, pessoal. Para o alto. A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: será que você tem feito pessoas olharem para o alto através das suas atitudes? Através da sua fé? Será que a sua fé tem provocado os outros a olharem para o alto, olharem para Deus? Porque a atitude deles, você vê, né? Eles estavam com a impossibilidade de quê? De alcançarem o milagre para aquele rapaz, porque não tinham como entrar na casa. A Bíblia diz que eles abriram a Bíblia diz que eles fizeram uma abertura no telhado. Eu digo para você, que ainda que as coisas estejam impossíveis, aparentemente, na sua vida, é preciso que você dê espaço, ou crie espaço, para o milagre acontecer na tua vida. E sabe como que o milagre e esse espaço vai acontecer na sua vida? No momento em que você tomar uma atitude de fé atuante, além da normalidade. Chama-se fé sobrenatural. É quando aquilo que os teus olhos não permitem fazer com que você veja o milagre que Jesus vai fazer. É a certeza das coisas que não se veem e a convicção de fatos que se espera. Para que isso aconteça, você tem que agir. A fé, ela só tem resultado quando há uma ação, né? E Jesus disse assim, aliás, a Bíblia diz assim: vendo-lhes a fé, versículo 5, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: os teus pecados estão o quê? Perdoados. Meu irmão, você está vendo a minha fé? Quem aqui está vendo a minha fé? Você consegue vê-la? Porque a fé é algo abstrato. A fé não é palpável e nem é visível. Mas, quando a fé ela está em ação, quando a fé é prática, quando a fé é ativa, é possível ver. Porque nós vemos a fé através do quê? Das obras. Sabe quando que Jesus ele vai ver o nível e o grau da sua fé? Quando você tomar uma atitude de fé de qualidade, que chame a atenção dele, que seja diferente, que seja algo espetacular. E eu digo para você, meu irmão, cada um de nós aqui podemos fazer isso. Porque a fé convencional, que todo mundo diz que tem, se nós chegarmos num bar, num qualquer lugar, você falar assim, ó, o camarada estiver embriagado, você fala: você tem fé em Deus? Ele vai falar que tem. Aliás, ele vai falar que ele tem muita fé em Deus. É uma fé convencional, é uma fé que todos têm, é uma fé natural. E essa fé, irmão, ela não move a mão de Deus. Eu me lembro que uma vez, eu vou fugir um pouquinho, mas eu volto. Uma vez um homem foi até Jesus, ele era cego, pediu para enxergar. E Jesus falou: você crê que pode ser curado? Sim, eu creio. Tá bom. Jesus cuspiu na terra, fez lá um lodo com o dedo na terra, fez uma laminha, né? Com o dedo, e passou no olho do cego. Qualquer pessoa, qualquer médico oftalmologista,
ele vai dizer que aquilo ali é o quê? Uma loucura. O homem já é cego, ainda passa lama no olho dele. E ainda disse assim, ó, vai e lava-te no poço de exatamente, que ficava a 11 quilômetros do local onde ele estava. Você vê o camarada cego, com lama nos olhos, tem que andar 11 quilômetros. Detalhe, esse poço, ele ficava numa ribanceira lá no fundo. Havia o risco da caminhada e ainda havia o risco da queda. Mas aquele homem ouviu a voz de Jesus e fez. E o milagre aconteceu. Então, é uma fé diferente. Não é uma fé que qualquer um tem. Eu quero te fazer uma pergunta: como está a qualidade da sua fé? Sua fé é uma fé natural? É uma fé ativa? Você não se conforma com situações que bloqueiam a sua passagem? Porque quando você vê, você imediatamente busca a Deus, você abre um clarão no telhado para chegar até Jesus, ou você se conforma e vai chorar? É esse tipo de fé que eu quero que você avalie. Porque a igreja, quando ela tem união, ela leva um ao outro à prática da fé. Um ajuda o outro. Um levanta o outro. Nesse episódio, eu tenho certeza que no momento em que aqueles rapazes estavam levantando o jovem no leito, muitos ali embaixo estavam assim, vai cair. Usando uma linguagem atual, vai dar ruim. Quer ver como é que vai cair? Olha lá, olha lá. Aquele ali quer aparecer mais que o outro, olha lá. Vai cair. Sim ou não? Não é isso que a gente vê, irmãos? Não poderiam aqueles que estavam entupindo aquela casa abrirem um espaço e dizerem: meu irmão, pode passar aqui, ó, leve ele lá até Jesus? Poderia ou não poderia? Porque, irmão, aquilo que Deus tem para te dar, ninguém vai te tomar. Você não precisa obstruir o caminho de ninguém. Nós não precisamos, nós somos irmãos. Precisamos contribuir um com os outros. A igreja, ela é a casa de Jesus. Não há nada que esteja preparado para você que não vai acontecer se você não quiser. Às vezes ficamos angustiados porque não acontece aquilo que esperamos. Não se preocupe. Põe a sua fé um pouquinho mais em ação e você vai ver os milagres acontecerem. Eu já estou seguindo para o fim. Hoje vai ser rápido, hein, pastor? Bom, alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração, né? Dentro deles, quem é esse, né? Para falar deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Por que eles diziam isso? Porque quando o rapaz chegou até Jesus, o que Jesus fez? Disse o quê? Estão perdoados. Ô jovem,
olha, seus pecados estão perdoados. Isso chamou a atenção de todos, porque humanamente falando, do que ele precisava? Ser curado da paralisia. Mas, irmãos, eu quero te dizer que o Senhor, Ele nos conhece mais do que nós mesmos. Ele sabe tudo o que você precisa. Ele sabe que se Ele fizer um milagre na sua vida, da forma que nós estamos, eu vou me incluir, Ele sabe que se Ele fizer um milagre em nossas vidas, da forma que estamos, muito provavelmente nós não seríamos capazes de saber administrá-lo. Então Deus espera que nós venhamos amadurecer espiritualmente, amadurecer na fé, para podermos suportar o tamanho da grandeza das bênçãos que Ele tem para nos dar. Somos infantis na fé. Somos crianças que ainda bebemos leite. E muitos aqui já eram para ser professores, pelo tempo decorrido na presença de Deus. Me incluo nessa relação, porque essa palavra é para todos nós. Mas Jesus, como conhecia aquele jovem, sabia o motivo pelo qual ele estava paralítico, ele disse assim, ó, estão perdoados seus pecados. Porque Jesus, irmãos, Ele não cura só o corpo, Ele cura a alma e salva o homem. Existem pessoas aqui nesta noite que precisam ser curados na alma, estão doentes. Mas estão dentro da casa onde Jesus está. Na Bíblia, na tradução da Bíblia King James, no Salmo de número 32, versículo 3, diz assim: enquanto mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se definhavam e a minha alma agitava em angústia. Em outras palavras, enquanto eu deixei guardado dentro de mim o pecado, os meus ossos se paralisaram, ficaram doentes. Você sabe, irmãos, que existem pessoas que estão paralisadas na sua vida em diversas áreas. Queridos, eu não estou querendo aqui dar sermão não, tá? Mas foi o que Deus me deu para falar. Eu gostaria que os irmãos recebessem isso como um tônico para curar a sua alma, um remédio. Existem pessoas, queridos, que a sua vida parou. Talvez seja você. Sua vida não vai para frente nem para trás. Aliás, ela tem o risco de andar mais para trás do que para frente. Ou de repente só com a ajuda de alguém. Mas nessa noite Jesus quer que a sua vida comece a deslanchar. Jesus quer que grandes coisas que pararam no tempo, que estavam pertinho de te alcançar, elas cheguem para você. Alcance a tua casa, a tua vida, teus filhos,
teu trabalho, tua saúde. Deus tem coisas maravilhosas para te dar, irmão. Não é coisa pequena, não. Porque Deus não consegue fazer coisa pequena. Olha quando a Bíblia diz que os céus são obra das mãos de Deus. Olha a dimensão que é. Imagine se uma bênção vier da mão de Deus sobre a sua vida. O que não vai ser? Mas é necessário que você ponha a sua fé em prática. É necessário que você realmente esteja disposto a ouvir, disposto a obedecer, disposto a se unir. Não seja aqueles que ficam na porta, impedindo que outros entrem. Não seja aquele que critica aos outros que querem fazer diferente. Porque tem pessoa que é diferente, irmão. Toma atitude. E tem gente que se incomoda com a atitude daquele. Não. Ore a Deus, fala: Deus, olha, eu quero chamar a tua atenção. Eu quero que o Senhor veja a minha fé. Vai para a madrugada. Ora pelos irmãos, ora pela igreja. Sobe no eirado da tua casa, ora. Faz algo diferente no meio da madrugada. Se a tua esposa não quiser orar com você, seu marido, ora você. Mas chama a atenção de Deus. Pastor, mas Deus já está me vendo, eu sei. Ele também estava vendo aquele monte de pessoas que estavam ali à volta dele. Leia lá na Bíblia. A Bíblia fala que uma mulher tinha um fluxo hemorrágico há 12 anos. E a Bíblia diz que ela saiu de uma terra, caminhou 3 dias com fluxo de hemorrágico. E naquela época, uma mulher que andasse nas ruas com fluxo hemorrágico, ela podia morrer o quê? Apedrejada. Ela correu risco de vida para ir até Jesus. E chegando lá, havia o quê? Uma grande multidão que o apertavam, tocando nele, querendo um milagre, tocando nele, querendo uma bênção. Quem já leu essa passagem? Ou já ouviu? Muito bem. A Bíblia diz que aquela mulher, ela enfrentou a multidão, passou por todos, não conseguiu tocar em Jesus, mas tocou nas suas. E o que foi que aconteceu? Jesus, alguém me tocou diferente. O discípulo: mestre, todos tocam no Senhor, mestre. Está todo mundo lhe apertando, mestre. Ele falou: não. Alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. E a Bíblia diz que aquela mulher, ela foi imediatamente curada de uma doença dos quais os médicos não haviam conseguido e do qual ela já havia despendido todo o seu dinheiro. Ela tentou pelos métodos convencionais, mas não deu certo. Então ela teve que tomar uma atitude de fé ativa, diferente de todos que ali estavam. Quem é que está compreendendo? Você está entendendo? Quem está entendendo? Então, irmão, esse é o caminho. Então Jesus, após ter perdoado o pecado, ele disse para o rapaz assim, olha, disse para todos, né, que estavam criticando no seu coração. Jesus disse assim: o que é mais fácil?
curar, dizer, estão perdoados seus pecados, ou dizer, levanta, toma o teu leito e anda? Ninguém respondeu. Então Jesus falou, então eu faço os dois. Rapaz, pega o teu leito e vá para casa. Você está curado. E o menino foi, pegou a caminha dele, botou debaixo do braço e foi embora. Diga graças a Deus. E ele disse assim, para que fique, ele disse assim, eu te mando, levanta-te, toma teu leito e vai para casa. Então, ele se levantou, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se. Irmão, você já viu uma pessoa paralítica na cama? Você fala assim, olha para mim, ela nem olhar quer, porque ela se sente tão incapacitada, que ela não tem ânimo nem para olhar para os outros. Ela não tem ânimo para mover o braço. Ela se entrega completamente à situação. E a Bíblia diz que esse homem também estava imbuído de uma fé sobrenatural. Porque quando Jesus disse, levanta, toma teu leito e anda, imediatamente ele fez. Ele nem sequer pensou em duvidar. E essa é a fé ativa. É quando mesmo em meio à impossibilidade, você crê que Jesus pode te dar a vitória. E é isso que eu quero e desejo que Deus faça na sua vida. Primeiramente, meus irmãos, que haja união entre você e as pessoas que estão à sua volta. Porque nós somos uma família, nós somos uma igreja. Somos diferentes, mas somos da mesma família. Aliás, a família é importante por isso, porque existem pessoas diferentes. O que precisamos aprender é conviver com os diferentes, a nos relacionarmos com as pessoas diferentes. Já pensou se todo mundo fosse igual? Até quando o Senhor fez o nosso corpo, Ele fez questão de diferenciar os membros. Até o jeito da gente andar não é igual. Você vê, quando a perna direita vai para frente, a esquerda, ou melhor, quando a esquerda vai para frente, a perna direita fica onde? E o braço direito acompanha a perna esquerda. Aqui, ó, não é assim? Você já pensou se todo mundo fosse igual? Você ia andar assim, ó. Ia ser engraçado, não ia? Porque os membros iam se movimentar iguais. Existem diferenças entre nós, mas nós pertencemos à mesma família. Saibamos respeitar uns aos outros. Entenda que você tem parte importante nessa obra, meu irmão. Aqueles homens que levaram o paralítico até o teto, cada um tinha a sua função. E cada um atuou de forma exemplar, porque o homem não caiu. Será que nós estamos tendo cuidado para não deixar um irmão nosso da igreja cair? Ou será que muitos que você conheceu já caiu e você nem sabe onde ele está? Então, que possamos tomar essa lição e ao sairmos daqui, pensemos assim: nossa, o meu filho é um paralítico e eu não consigo nem levantar ele, porque o seu filho tem um vício, tem uma doença, esteve na presença do Senhor e hoje não está mais. Irmãos, essa palavra, ela se encaixa perfeitamente em mim. Então, que o Espírito Santo ele possa nos usar e que sejamos os 4 homens que desceram o paralítico pelo telhado.
Que Deus nos abençoe grandiosamente, em nome de Jesus. Amém?